Bem, colegas, como nós falamos, vamos falar dos critérios agora que são utilizados para conceituar o direito administrativo. Esses critérios não são critérios que se sucedem historicamente, que a gente deve dizer está superado, este outro aqui é o mais certo, porque de acordo com o doutrinador, diferentes serão os critérios utilizados. Se vocês forem ver a definição dada de direito administrativo de cada um dos famosos autores, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Ceusa Zanella de Pietro, Eli Lopes Meireles, José dos Santos Carvalho Filho, cada um vai ter seu conceito. E você, analisando cada conceito, vai perceber a utilização de um ou de alguns desses critérios de maneira combinada. Mas, basicamente, vamos para a lousa. Existe a escola legalista que fala que o direito administrativo estuda essas normas administrativas, o que não é uma boa maneira de diferenciar dos demais ramos de direito, porque, por exemplo, o direito tributário também estuda algumas normas administrativas tributárias. Existem outros ramos de direito que também trabalham com certas normas administrativas. Quando se fala que o direito administrativo engloba as atividades do Poder Executivo, existem várias atividades do Poder Executivo regidas por outros ramos de direito, como regidas pelo direito processual penal também. Tem uma parte das atividades do Executivo, a atividade que você vai exercer como delegado, tem uma boa parte regida pelo Código de Processo Penal. Então, dizer simplesmente que é o ramo que estuda normas administrativas ou o ramo que estuda as atividades do Executivo não é suficiente. Até porque, como nós vimos, a atividade do Executivo não engloba só a atividade administrativa, função administrativa. Engloba também a questão relativa à atividade de governo. Então, não dá para falar só assim, tem que combinar os critérios. Aí se fala o critério do serviço público. Aqui foi citado o famoso caso Blanco. Foi um caso ocorrido em 1873, na França, na cidade de Bordeaux, uma daquelas dos bons vinhos na França. O que acontece? Uma garota chamada Agnes Blanco, daí se fala caso Blanco, uma garota, foi atropelada por um trem da companhia de, acho que é Manufatura e Fumo, lá da França, e houve uma discussão que chegou a um tribunal que é responsável lá na França por dirimir conflitos de competência entre a jurisdição administrativa e a jurisdição comum. Lá na França existe a dualidade de jurisdição, que é diferente do que existe no Brasil, em que opera a unidade de jurisdição. Deixa eu só fazer um parênteses quanto a isso. Aqui no Brasil a gente tem um famosíssimo artigo que fala do livre acesso ao judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então a gente sabe que praticamente tudo pode ir bater no judiciário. Sua discussão com o vizinho pode ir para o judiciário. Sua discussão com a União ou com o Estado de Pernambuco por meio da Polícia Civil de Pernambuco pode bater no judiciário. Eu dei dois exemplos que na França poderiam ser julgados em locais diferentes. Sua discussão, por exemplo, com a Secretaria de Fazenda, se está devendo ou não um tributo, com a discussão que envolve atividade administrativa, na França seria julgada por um órgão, não vamos discutir a nomenclatura aqui para que a gente não atrapalhe, um órgão responsável pela jurisdição administrativa, que diferentemente do Brasil faz coisa julgada. Lá tem o conceito de contencioso administrativo, que é diferente do conceito brasileiro. Porque qual é a ideia? Quando a gente fala em contencioso administrativo aqui, a gente pensa um processo fiscal perante a Receita Federal, um processo de trânsito perante o órgão de trânsito. A administração também julga esses processos administrativos, mas a gente sabe que essa decisão não faz coisa julgada. Não tem a definitividade que só o judiciário é capaz de dar. Então, aqui, como a questão da administração pode bater no judiciário, veja, a chamada jurisdição em sentido comum, não é em sentido técnico, a jurisdição administrativa, o contencioso administrativo, um processo perante a Secretaria da Fazenda discutindo um tributo, terminou na Cefaz, o órgão julgador que em Pernambuco é o TAT, não bonitinho para um tribunal, né? Tribunal Administrativo Tributário do Estado. Então o TAT administrativo decidiu, o tributo é devido. Aí o cara pode ir para a justiça. Então o judiciário julga isso também. Porque nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluído da apreciação do judiciário. Pode ser excluída, né, da apreciação do judiciário. Então aquilo vai para o judiciário assim como sua briga de vizinho. Unidade de jurisdição. Jurisdição aqui é una. Na França, a discussão sobre matéria administrativa vai para um tribunal administrativo que faz coisa julgada. A discussão entre particulares vai para um tribunal judicial.
Então sempre se falou, a matéria administrativa, tribunal administrativo. A matéria judicial vai para a matéria de direito privado, vai para os tribunais judiciais, simplificando bastante, que o modelo tem algumas peculiaridades. Agora, quando aconteceu o caso de Agnès Blanco, né, qual foi o problema? Houve um vagonete, na realidade, um vagonete atropelou Agnès Blanco e houve a discussão sobre onde seria julgado isso. Porque aquilo ali não tinha a ver exatamente com a atividade administrativa. Não seria administração pública, não era polícia, fomento. Bem, o tribunal entendeu o seguinte: se havia serviço público envolvido, isso era âmbito de estudo do direito administrativo, era matéria administrativa e, por conseguinte, seria julgada aquela questão no tribunal administrativo. Então começou-se a falar do critério que a gente está usando aqui, vamos voltar para a lousa, do serviço público. Escola do serviço público que foi inaugurada principalmente nesse caso Blanco, em que o tribunal que definia as competências para julgamento diz que se é matéria relativa à prestação de serviço público, é matéria do âmbito do direito administrativo e, por conseguinte, é matéria administrativa, vai ser julgado no tribunal de natureza administrativa. Aí o que é essa escola de serviço público? Qual é o conceito de serviço público? Porque aí já entra numa segunda seara, né? Se a gente diz, vai ser considerado objeto do direito administrativo, se o caso é de serviço público, aí vem a questão, o que é exatamente serviço público? Então, há duas acepções que foram dadas a isso. Vocês vão ver, pouco negócio chato, tanta acepção, mas é porque cai em prova. O que eu estou colocando aqui, tudo é baseado em prova, né? Há o sentido amplo de serviço público e o sentido estrito, novamente. Certo? Então, a gente já falou de sentido estrito. O que tem a ver serviço público? Qual é o conceito de serviço público estritamente? Foi o que a gente falou. É atividade material, é fazer algo concreto, certo? Que atenda necessidades coletivas, como, por exemplo, eu falei do serviço público de coleta de lixo, com direito exorbitante. O que é o direito exorbitante? É o típico direito público. Exorbitante vem de ex orbita. Fora da órbita do direito comum, que é o direito privado. Como eu falei para vocês lá no início, lá no primeiro bloco, eu falei para vocês o seguinte: olha, como o Estado presumivelmente atua na busca da consecução do bem comum, ele tem várias prerrogativas que não seriam cabíveis para particulares. Ele pode lhe bicar, lhe botar para fora do seu imóvel, desapropriando-o porque o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. É um direito que exorbita do comum. É um direito específico para o Estado, o direito administrativo. Então, no caso da compreensão de serviço público em sentido estrito, seria somente aquele serviço, né, que é prestado para atender necessidades coletivas, submetido a regras jurídicas que exorbitam do direito comum. Já, voltemos para a lousa, em sentido amplo, que é o sentido adotado pelo Duguit e pelo Bonnat, né, seriam todas as atividades estatais, inclusive as judiciais. Então, nesse sentido, seria direito administrativo tudo. E a gente viu que no sentido estrito, que a gente sempre, quando não há uma especificação, a gente está usando a expressão no sentido estrito, mais técnico possível. A gente já viu que a atividade judicial não seria exatamente a atividade administrativa. Para que vocês vejam que isso tem relevância, não é uma pura teoria que não vai repercutir nas provas de concurso, vejam essa questão. Se colocou: na França, formou-se a denominada Escola do Serviço Público, inspirada na jurisprudência do Conselho de Estado francês, né, segundo a qual a competência dos tribunais administrativos passou a ser fixada em função da execução de serviços públicos. Como nós vimos, isso é correto. A partir do caso Blanco, né, se é execução de serviço público, certo? O tribunal administrativo vai julgar, né, o Conselho de Estado, que é o tribunal administrativo, vai julgar aquela matéria se é o caso de serviço público verdadeiro. Nesse caso, não entrou naquele detalhamento de cada um dos autores. Agora, veja essa questão seguinte, que é um pouquinho mais complicada. Eu trabalho com vocês na concepção do que quem sabe o mais sabe o menos, né? De forma que, se você souber resolver as questões mais complicadas, se vier mais fácil, você não vai ser prejudicado, porque você está preparado também para o mais fácil. Quem sabe o mais difícil sabe o mais fácil também. Então, olha só. Na evolução do conceito de direito administrativo, surge a escola do serviço público, que se desenvolveu em torno de duas concepções. Na concepção de Léon Duguit, o serviço público deveria ser entendido em sentido estrito,
abrangendo toda a atividade material submetida a regime exorbitante do direito comum, desenvolvida pelo Estado para a satisfação da necessidade da coletividade. Preste atenção que esse conceito aqui não é um conceito errado, é um conceito bonitinho. Atividade material, sentido estrito, é só o que é pelo Estado para atender necessidade exorbitante do direito comum. Mas a sacanagem dessa questão é que Leon de Guit não adota o sentido estrito. Vamos voltar para o slide anterior. Olha só. Nós vimos que, vou fazer aquele velho e bom asseio aqui, nós vimos que de Guit adota o Conselho de Serviço Público em sentido amplo. Amplo. É o Jazz que adota o sentido estrito. De Guit e Bonnat, sentido amplo, englobando todas as atividades, inclusive as judiciais. No sentido estrito, que não é do Guit, é do Jazz, só as atividades materiais, necessidades coletivas, regidas por direito exorbitante, é que se enquadrariam no conceito. Então, se essa questão aqui tivesse falado do Jazz e não do Guit, estaria correta. Como falou do Guit, o item está incorreto. Eu sei que isso é revoltante para alguns, mas eu tenho que preparar vocês também para enfrentar esse tipo de questões. Bem, vamos entrar agora no assunto órgãos públicos. Essa expressão é muito utilizada, talvez uma das mais utilizadas para se referir às repartições públicas. Os órgãos do poder executivo, os órgãos do governo do estado, os órgãos da prefeitura, os órgãos do município. Agora, usam pra caramba, mas muitas vezes usam de maneira equivocada. Porque, como eu já falei para vocês, órgãos são pedaços de pessoas. É isso? Então, quando eu digo que a Secretaria de Defesa Social é órgão do Estado de Pernambuco, eu estou falando corretamente. Por quê? Vamos para cá para a lousa. Se você tem o Estado de Pernambuco, botar aqui Estado, não botar só Pernambuco, para mostrar que a gente está falando de um conceito jurídico, né? Estado de Pernambuco, membro da Federação Brasileira, que é do Estado soberano brasileiro. Então, o Estado autônomo aqui de Pernambuco. Você tem, essa daqui é a pessoa jurídica de direito público interno nesse caso, porque só o Estado todo, né, o Estado-nação é que é de direito público externo. Então ele é dividido em legislativo, executivo e judiciário. Ora, cada um desses daqui é um órgão. É o braço legislativo, o braço executivo, o braço judiciário. Ficou um monstrinho, né? 3 braços numa pessoa só. Mas são braços. Braços no sentido orgânico mesmo, como os nossos membros. Obviamente, se eu meter minha mão na cara de alguém, o cara for pro delegado lá, imagina ser delegado, alguém chegou, olha, eu quero fazer uma queixa, né? No título criminis, contra o braço do professor Ricardo Alexandre que veio na minha cara. Você vai dizer, meu amigo, braço é um pedaço de uma pessoa, é órgão, você tem que reclamar da pessoa. Você quer o quê? Que prenda o braço dele dentro de uma gaiola? Você quer que prenda o cara, né? Então, qual é a consequência? Quem vai ser responsabilizado é a pessoa e não o braço, não o órgão. Isso é bem óbvio, né? Como eu falei para vocês, não se pode dizer que esse relógio pertence ao braço de Ricardo. É bem óbvio, mas, porém, contanto, né? Vamos para a lousa. Apesar de ser bem óbvio, tem gente que diz que esse prédio aqui, isso é uma tentativa frustrada de fazer o Congresso Nacional, né? Câmara dos Deputados, Senado. Aí se você perguntar para o leigo, que sabe que aqui é onde funciona o Congresso Nacional, perguntar de quem é esse prédio, o cara vai dizer, esse prédio é do Congresso Nacional. Se tem um prédiozinho e que tem lá Secretaria de Defesa Social, Delegacia não sei das quantas. Aí você perguntar, de quem é esse prédio? Alguém vai dizer, isso é da SDS. Dizer que esse prédio é da SDS, dizer que esse prédio aqui é do Congresso Nacional, é um erro equivalente a, corta a imagem para mim, por favor, equivalente a dizer que esse relógio pertence ao braço de Ricardo. Porque assim como o braço, membro, né, vamos dizer em sentido amplo aqui, é um órgão, a Secretaria de Defesa Social é um órgão.
o prédio não pode pertencer ao órgão. Dizer que o prédio pertence à SDS é a mesma coisa que dizer que o relógio pertence ao braço. Órgãos são pedaços de pessoas. Então, o prédio em que funciona a SDS pertence ao Estado de Pernambuco, que é a pessoa. O prédio em que funciona a Cefaz pertence ao Estado de Pernambuco, que é uma pessoa. O prédio em que funciona a Polícia Federal pertence à União Federal, que também é uma pessoa. O prédio em que funciona o Congresso Nacional pertence à União Federal. O Congresso é o braço legislativo da União Federal. Então, órgãos não são personalizados. O que eu estou dizendo? Não são pessoas. Se faz uma repartição em órgãos, por diversos motivos. Lembrem como nós falamos da primeira repartição, aquela divisão orgânica de repartição em poderes. Os chamados poderes de Estado. Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, são órgãos da União, órgãos do Estado, órgãos do município. Então, órgãos são centrinhos de competência, divisões de pessoas. E o que esses órgãos faz é imputado, nós vamos falar das teorias aqui, mas vai vencer a teoria da imputação, imputado à pessoa jurídica que eles compõem. Da mesma forma, naquele caso que eu citei de eu meter a mão na cara de alguém, o que o braço fez é imputado a Ricardo. Quem fez foi Ricardo. De forma que, se a Secretaria de Defesa Social faz uma besteira gigantesca, claro que isso não acontece, né? Tudo funciona perfeito. Mas se ela fizer uma besteira gigantesca que gerou um dano para alguém, quem vai ser responsabilizado é o Estado de Pernambuco. Só se o advogado for muito piradão, ajuizar uma ação de indenização contra a SDS, é ajuizar uma ação contra a mão de Ricardo. Não é isso? Então, órgãos não são pessoas. Por que eu digo que às vezes as pessoas usam de maneira equivocada? Porque falam, por exemplo, o INSS é um órgão do governo federal. Já ouviram isso? Até o William Bonner fala isso. Patrícia Poeta. Todo mundo fala isso. Porque órgão é usado de maneira técnica. Qual é o problema? Como nós vamos estudar, o INSS é uma autarquia. Porque existem certas atividades que, por exemplo, estariam nas mãos da União, como a Previdência. Aí o pessoal raciocina dizendo, olha, essas atividades seriam melhor executadas, seriam executadas com mais eficiência, se fossem executadas por uma pessoa com autonomia, com patrimônio próprio, com vontade própria, agindo em nome próprio, contraindo obrigações, exercendo direitos em nome próprio. Seria mais eficiente. Então é como você pegar uma mão e transformar numa pessoa. Vocês lembram da mão da família Adams? Que andava por aí? Tinha vontade própria? Aquela mão você não poderia chamar de um órgão. Aquilo era uma pessoa toda, né? Então, quando acontece algo semelhante, a mão previdenciária é transformada numa pessoa, você tem a criação de uma pessoa jurídica. Você não pode dizer que que o INSS é um órgão do governo federal. Não é um pedaço, é a porra toda. O INSS é uma pessoa. Ok? Então, o INSS é um ente. Olha que nome diferente. Ente, uma coisa completa. Um ente, uma entidade, essas expressões ente, entidade, aí sim se referem a pessoas, ok? Então, órgão é um pedaço de uma pessoa. Agora, essas pessoas são também divididas em órgãos. O INSS tem várias agências no Brasil todo. Cada agência é um órgão, mas não é um órgão da União. É um órgão do INSS, porque a pessoa se divide em órgão. Já a Secretaria de Defesa Social é um órgão do Estado de Pernambuco. É um órgão do Estado de Pernambuco. Se, por exemplo, um dia, ninguém vai fazer isso, mas se transformasse a SDS numa autarquia, tecnicamente seria até possível. É uma autarquia, exercendo poder tipo de Estado, mas uma autarquia. Ninguém está pensando em fazer isso não, pelo amor de Deus. Mas aí você passaria a dizer, o INSS é uma entidade, a SDS é uma entidade. Cada delegacia, cada divisão da SDS seria órgão, mas órgão do ou da SDS. Não iria chamar mais nem secretaria. Não ia chamar nem de secretaria, que a gente usa mais essa expressão secretaria para a divisão do próprio Estado, certo? Então, nessa linha, voltemos para aqui para a lousa. Quando eu falo em órgãos públicos, eu falo em pedaço de uma pessoa. Agora, como eu falei, o que o órgão faz, quando eu disse a vocês que o órgão, como por exemplo a SDS, quando ela age e gera um prejuízo para alguém,
como ela é órgão, é uma divisão do Estado de Pernambuco, é uma divisão do Poder Executivo, mas o Poder Executivo é uma divisão do Estado. Então, no final das contas, a SDS é um pedacinho do Estado de Pernambuco. Então, claro que quando a SDS gera prejuízo para alguém, se alguém entrar com ação de indenização, será essa indenização ajuizada contra o Estado e não contra a SDS. Então, o que o órgão fez vai ser entendido como algo que o Estado fez. E qual é a teoria? Porque aqui em direito a gente precisa de uma teoria para justificar por que aquela casinha ali, aquele prédio em que estão aqueles delegados, está aquele secretário, está aquele comandante, está aquela galera toda, fez algo e eu não vou ajuizar ação contra eles. Porque é um órgão. Só que apesar de ser parecido, a gente viu a teoria parecida com a teoria biológica do que é órgão. Mas só que quanto às pessoas físicas como eu aqui, você olha e vê. Aquilo ali tudo é Ricardo. Esse pedaço aqui é Ricardo, tudo é Ricardo. Aquela história de ir para o delegado reclamar da mão de Ricardo, quem fizer isso tá piradinho. Tá piradinho, endoideceu, porque não tem como confundir um órgão com a pessoa. Já quando o William Bonner confunde, quando ele chama o INSS de órgão, ele não tá piradinho, porque aí tem uma questão técnica do direito, que não é uma coisa tão visível para quem não é da área. Certo? Mas só que a gente tem que fazer como se fosse visível. Então, para que a gente, como não é uma coisa tão notória, a gente tem que criar uma teoria que nos permita atribuir à entidade tudo que o órgão fez. Então, historicamente, de uma maneira relativamente sequenciada, temos basicamente 3 teorias propondo uma solução para esse problema. Se falou da teoria do mandato, vamos para a lousa. Teoria do mandato, como uma procuração. Seria assim, olha, o órgão age em nome da pessoa jurídica porque ele age como se fosse um procurador. Recebeu um mandato, e a gente sabe, se você tem uma procuração de Zé, e você pratica qualquer ato, assina lá, por procuração. Foi Zé que assinou por procuração. Quem se comprometeu com aquele contrato assinado não é você, é Zé. Se eu, Ricardo, recebo uma procuração que foi emitida por um amigo chamado, por exemplo, Ítalo, e eu vou lá, perante o juiz, ao lado da noiva de Ítalo, casar. Assinar para que Ítalo se case com ela. Eu assino, mas quem casa com aquela mulher é Ítalo e não sou eu. É isso? Tudo que eu fiz é imputado a Ítalo porque eu tenho uma procuração. É Ítalo que está fazendo por meio de mim mesmo. Claro que eu tenho que agir nos limites da procuração. Se eu aproveito e pego a noiva de Ítalo e, sei lá, faço uma pequena lua de mel, aí esse ato não está abrangido pela procuração. A responsabilidade é minha, né? Mas o que eu fiz, lua de mel é ato intuito personae, tem que ser a própria pessoa que faz, né? Então, o que eu fizer além é minha responsabilidade, mas o que eu fiz no limite da procuração, quem fez foi ele. Então, muitos propuseram a utilização da mesma teoria. Olha, o que o órgão fizer, ele faz como se tivesse recebido uma procuração. E aí ficou a discussão, né? O pessoal começou a criticar essa doutrina. E aí, quem que outorga a procuração? Quem é o outorgante? Quem é o outorgado? É o Estado? Cadê a assinatura do Estado? Vai precisar de uma pessoa para fazer. Aí complica. Então ficou meio esquisito. Também houve a proposta da teoria da representação, dizendo que o órgão é o agente público, né? Porque na realidade na prática quem age é o servidor público. Então, quando o servidor diz, eu tenho a procuração para agir em nome do Estado, né? Eu tenho a procuração, o órgão age, claro que ele para agir tem que ser por meio de um servidor, e o servidor teria recebido um mandato. Ou o servidor age representando o Estado. Representando como aquela teoria do direito civil. Os incapazes são representados. Espera aí. Você dizer que o Estado vai ser representado por uma pessoa física é como se você reconhecesse que o Estado é incapaz. E não é. Então não é uma boa teoria também. A teoria que acabou vencendo foi a teoria do órgão, que é a teoria que nós estamos usando aqui, do órgão. Você dizer, olha, que aquela pessoa física age como um órgão da pessoa jurídica. O que o agente público faz imputa-se ao Estado. A vontade manifestada pelo agente nos limites da lei é uma vontade do Estado, é a imputação volitiva. O que você, agente público, faz, o que você, como delegado, faz, é entendido como uma atividade do Estado. Você age como um órgão do Estado. Você
é a longa-manos do Estado, é a mão do Estado agindo, porque são necessárias as pessoas físicas. Assim como acontece nas pessoas jurídicas em geral. Uma empresa privada tem a pessoa jurídica empresária, então quem faz as coisas é a pessoa física, o diretor lá está assinando, mas assina tem lá, empresa tá, e você assina como diretor daquela empresa, você tem autorização para aquilo, certo? Então na realidade você não é um representante tão somente, você não tem uma procuração tão somente, você age como uma empresa, você é a longa-mão da empresa, o procurador, o delegado, o auditor, todos são o próprio Estado que está agindo. Então, o que é feito ali é imputado ao Estado como vontade, é imputação volitiva. Então, a teoria que venceu é essa teoria que nós estamos explicando, a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Ok? Com relação ao conceito de órgão público, existem várias teorias também. Vou rapidamente explicar para vocês que a gente tem um grupo de autores que propunha a adoção da teoria subjetiva, dizendo que o órgão seria exatamente o agente, né? Então o órgão é a pessoa. Essa teoria é meio esquisita, porque se o agente morresse, o órgão, por exemplo, o agente morreu, teria sumido o órgão também. O órgão, se o órgão tinha só um agente, ele se aposentou, então não tem órgão mais. A gente sabe que o órgão continua existindo. Alguns propondo a teoria objetiva, que diz, olha, o órgão, na realidade, não se confunde com o agente, nem precisa dele para existir. O órgão seria um plexo, ou um centro, um conjunto de competências. Quando eu edito uma lei e digo, é instituída no âmbito do Poder Executivo Estadual a secretaria tal com tais competências, então eu criei um conjunto de competências que vão ser cometidas a servidores. Servidores vão precisar vir para cá para que essas competências sejam exercidas. Precisa da pessoa física aqui. Mas mesmo antes desses servidores serem nomeados, o órgão já existe porque ele é um conjunto de competências. O que importa é o objeto. O objeto, qual é o objeto da administração pública? A administração pública com A maiúsculo, P minúsculo. É a atividade realizada. As atribuições estão aqui, as atividades estão aqui para ser exercidas, certo? Então basta que haja o conjunto de atribuições para que haja o órgão. Já a teoria eclética, a mista, é a que diz, então tem que ter as duas coisas. Aqui na subjetiva você diz, tem que ter agente, o agente público. O órgão é o próprio agente. Na teoria objetiva você diz que o que importa é ter as competências, é um plexo de atribuições. É, claro, criar por lei e tal, tudo bonitinho. E na eclética você fala que tem que ter agente mais o plexo de atribuições, mais as competências. Se a gente disser que é só o agente morre, o órgão deixa de existir. Se a gente disser que para que haja órgão tem que ter agente mais competência, quando o agente morrer também vai deixar de existir o órgão, porque ficará só um pedaço, ficará faltando outro para que exista órgão. Então, nesse caso, venceu no Brasil a teoria objetiva, que diz que o que importa é a existência de competência. Então, se vocês forem olhar as leis administrativas, elas sempre falam que a teoria, falam que órgão é um plexo de atribuições que devem ser cometidas a servidores, né? Então, nessa linha de raciocínio, a gente conclui essa questão relativa ao que é órgão público. Para que a gente veja como os autores usam essa teoria, para que a gente encerre essa aula, só como exemplo a citação do L. Lopes Meirelles, que diz que órgãos públicos são centros de competência. São centros de competência para desempenho de funções estatais. Essa é a definição de órgão. Então, basta que haja o centro de competência. Agora, essas competências claro, vão ser instituídas através de seus agentes. Vejam, quando eu colocar através de seus agentes, estou colocando agente do órgão. É do órgão, mas não é agente. O agente não é elemento que compõe o conceito de órgão. O órgão é o centro de competência. Agora, elas vão ser exercidas por agentes. E cuja atuação, a atuação desses agentes é imputada à pessoa jurídica que pertence. Vejam que isso aqui resume os dois últimos pontos que nós vimos. Primeiro, para dizer que o que o agente faz é, na realidade, o que o Estado faz, foi usada aqui a teoria da imputação volitiva, a teoria do órgão, né? O que o agente faz, que na realidade é o que o órgão faz através do agente, certo? É o que o Estado faz. Então, a ação do agente é imputada à pessoa jurídica que pertence. E o órgão público é o centro de competência, certo? É o centro de competência, portanto, aqui é adotada a teoria objetiva. Com isso, a gente conclui esse bloco, conclui a nossa primeira aula e até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.